Não há dúvidas de que se trata de uma das grandes personalidades bauruenses de todos os tempos. Você conhece, você sabe que a história do senador e astronauta Marcos Pontes é ligada a Bauru. Porém, hoje a gente propôs a ele a gente fazer alguns mergulhos, por exemplo, Raízes do Arraiá Aéreo, que chega na sua 11ª edição, e depois a gente fazer uma volta ao passado, mas uma volta bacana, gostosa, para falar inclusive dos treinamentos aos quais ele foi submetido. É tudo isso que você vai ver a partir de agora. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. É uma honra para nós, viu? Esse podcast, ele nasceu, senador, ele tem um DNA de atrevimento, né? E aí trazê-lo aqui, obviamente, não deixa de ser talvez um dos nossos maiores atrevimentos. Muito Agenda apertada e contados, etc. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa, em nome de toda a equipe, da TBR, desse modesto podcast, agradecer primeiro pela sua disponibilidade, por nos dar essa moral, digamos assim, que para nós é muito importante. Então, antes de qualquer coisa, os nossos agradecimentos. Seja bem-vindo, muito obrigado. Colim, primeiro, parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí ao longo de tantos anos. Faz tempo, né? Já. Parabéns aí por tudo isso. E olha, para mim é uma honra poder participar, comentar aí a respeito do Arraiá, do passado. Tem muita história para contar. Eu imagino. Eu estava, inclusive, dando uma pesquisada, porque assim, o amigo viu que é um bate-papo, né? É como se a gente estivesse sentado na sala da sua casa ou da minha, ou de repente em algum lugar aconchegante, para a gente prosear e bater papo. Então é a nossa característica. Mas nesse primeiro bloco vai acontecer, então assim, só para você ter uma ideia, a gente não esconde absolutamente nada aqui. Nós estamos gravando numa terça-feira, o podcast vai ao ar pelo YouTube na sexta, né? E pela Top FM, pelas ondas fortes, potentes e competentes da Top, na segunda-feira, às 9 da noite, então o Arraiá já passou. Então qual é a nossa proposta para o senador? É a gente dar um mergulho nas raízes do Arraiá, que chega, ou chegou, dependendo de onde você for ver, a sua 11ª edição. Eu fico imaginando como é que foi o processo de montagem na sua cabeça um evento desse porte. Até pela proporção a que chegou. Como é que começou isso, senador? Olha, de uma maneira interessante, né? É o seguinte, a ideia original, ela veio de uma cidadezinha chamada Watsonville, fica na Califórnia. Tá. O que acontece? Eu morava em Monterey, na época que eu fazia lá mestrado, doutorado, e ali perto tem Laguna Seca, você lembra da Fórmula 1 Indy, Laguna Seca, pouquinho depois tem Salinas. Salinas é uma cidade maior e tinha um show aéreo lá, militar. Então, uma pista grande, um estacionamento gigante, então, muitos aqueles aviões grandes, militares e tudo mais. Eu ia lá, levava minhas crianças lá, eu achava muito bacana. Aí eu descobri que tinha, perto dali, uma cidade chamada Watsonville, com uma pista pequena, e tinha um show aéreo também, mas o show aéreo não era só avião, ele tinha muitas barraquinhas com arte, com comida tradicional, era tipo uma festa tradicional com um show aéreo junto. Eu olhei e falei assim, pô, tá aí, gostei disso, porque a criançada adorava, gostava mais de ir lá do que do outro show, embora o outro tivesse mais aviões, mas ali era mais gostoso, de família, assim, aquela coisa. Falei, pô, tá aí, se um dia eu fizer um show aéreo, vai ser desse jeito. Isso lá, hein? Lembra? Isso aí, 1997, aproximadamente. Nossa. Assim. O tempo passou, né? Aí eu criei a fundação em 2010, aquela coisa toda. Em 2014, eu falei o seguinte, gente, vamos fazer no Aeroclube, trazer pilotos, que eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes, né, aeronáutica, na parte de gerenciamento de risco. Opa, pera um pouquinho, essa parte eu não sabia. Não sabia? Quer dizer, provavelmente eu já tenho ouvido falar em algum momento, mas assim, talvez a gente não tenha aprofundado. Você trabalhou investigando mesmo, assim, né? Mas no CENIPA ou CENIPA? Eu sou formado pelo CENIPA em 1987. Tá. Lá em 87 eu fui segurança de voo do... pouca gente provavelmente saiba. Eu fui segurança de voo do 3º e 10º Grupo de Aviação, Base Aérea Santa Maria, o CTA na época, hoje DCTA, né, o Centro de Tecnologia Aeronáutica, depois ensaios em voo. Aí eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, tinha uma pista da Marinha, da US Navy lá, o pessoal fazia os voos, souberam que eu era segurança de voo, eu fiquei como segurança de voo daquilo, fui para a NASA, na NASA, o pessoal vê no seu currículo, pô, você tem isso, trabalhe com isso também. Então eu era gerente de projetos na área de integração dos sistemas e
membro de segurança de voo da NASA também. Então, fiquei 20 anos trabalhando com isso lá. E, ou seja, muito tempo fazendo isso. É uma coisa que eu uso até hoje em dia, né, dentro do Congresso, porque o Brasil ele é ainda muito desligado de gerenciamento de risco. Ainda é? Ainda, demais. Estamos precarizados nisso? Rapaz, você nem imagina como. Aviação como a gente tem. É, né? mas não na área de aviação. Na época, assim, o Brasil, quando você fala, por exemplo, pandemia, como é que o Brasil está preparado para a próxima pandemia? Que ela vai acontecer. Eu não sei quando, mas ela vai. Está preparado para isso? Não. Lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente preparou toda a parte de ciência para isso, mas precisa de muito mais do que só essa parte. Para operacionalizar isso. Para operacionalizar, colocar. Como é que você vai ter laboratório suficiente? Tem gente preparada? Como é que vai fazer para acomodar nos hospitais? Então, isso aí tem que pensar antes. Parece que não é só brasileiro, não. Isso aí é meio de latino, assim. Não quer pensar no que pode acontecer de errado. Entendi. Então você tem que pensar, tem que ter plano de contingência. Quer ver outra coisa? Desastres naturais. Eu tenho um projeto de lei que é o 5002 de 2023, que trata de gerenciamento de risco para desastre natural. Isso aí foi feito pela Defesa Civil e pelo CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Eu ajudei, obviamente, que faz parte da minha expertise. Fizemos esse projeto de lei. Apresentei, logo de cara, pessoal, mas já tem uma lei de 2012 que está de prevenção. Já? Então me explica a diferença entre prevenção e gerenciamento de risco. Poxa vida. Né? Aí você vê a falta de conhecimento e o pessoal não quer pensar muito sobre isso. Está difícil de avançar? É difícil de empurrar. Está difícil, Esse ano, você vê, a gente tem o El Ninho se formando aí. A gente precisa ter isso, eu estou empurrando, já falei no plenário outro dia sobre isso, de empurrar. Essa lei ela é importante para que as cidades se preparem, né, para tudo isso. Aí voltando ao Arraiá, lá em 2014 eu falei assim, vamos fazer um churrasco para juntar alguns pilotos para conversar sobre segurança de voo. Olha isso. Aí vamos fazer isso pela fundação. Vamos fazer. Então, o que a gente começou a fazer, convida um piloto, convida outro, aí o pessoal assim, mas só para fazer um churrasco e conversar, vamos fazer um showzinho aéreo. Vamos valer. Aí, tá bom. Aí vamos fazer um show aéreo. Aí o pessoal do Rio de Janeiro, que falou assim, a gente quer colocar uma estátua sua. Aí, aquela estátua que está no aeroporto, falei, colocar no aeroclube, porque é ali que você começou, naquele lugar que você olhava os aviões e tal, a gente quer colocar ali uma estátua, chama de O Sonho ao Espaço. Legal. Aí vamos juntar tudo isso. A gente juntou a inauguração da estátua com esse encontro de pilotos que acabou dando origem ao Arraiá Aéreo. Naquela época, acontecia em março, né, na comemoração do voo, dia 29 de março. Mas choveu, né? E aí, mas chove muito em março. Quais são os meses mais secos de Bauru? Junho, julho, agosto. Aí mudou para junho. Junho é festa junina, né? Então vamos fazer... Aí que vem Arraiá. E o pessoal às vezes fala arraial. Não é arraiá mesmo. Caipira. Caipirado. E inspirando gerações, que essa é a ideia do Arraiá, né? De inspirar gerações para as carreiras de ciência e tecnologia, piloto, etc. Foi assim que surgiu o nome e foi por isso que veio para junho, né? E a ideia de se ter não só um show aéreo, mas com um monte de festa junina, comida de festa junina, shows, cultura junto, ciência e tecnologia, isso aí veio de Watsonville. Lá quando eu falei, então já que a gente vai fazer, vamos fazer com ela americana. Lá. Foi assim que nasceu essa ideia toda. E aí foi o trabalho de agregar. Porque ela foi crescendo. Foi aumentando ao longo do tempo. Mas inicialmente não era desse tamanho, óbvio. Não, e nem no começo a gente não pretendia fazer algo tão grande. Mas hoje em dia o Arraiá Aéreo é o maior show aéreo civil do Brasil. Do país. Aliás, até o Zé, que trabalha comigo, ele fez uma pesquisa aí na coisa e falou, quais são os maiores shows aéreos, né, da América Latina? Nós estamos entre os 3 maiores shows aéreos. Né? Quais seriam os outros 2? Deve ser, eu não sei. Qual? Chile. Tem um Chile. É o do Chile. E do Peru. Chile, Peru e aqui. Vamos dar uma moral para o assessor que está aqui, competentíssimo, inclusive. Aí, poxa vida. Obrigado, meu brother. E você vê, rapaz, E Flávio Guedes também. Como é que eu esqueço do decano da imprensa bauruense, meu Deus? Flávio Guedes é o lendário Flávio Guedes. Está aqui registrando toda lá. Aí, ó. E aí cresceu. E aí o que acontece? Um show desse tamanho não se faz só uma fundação fazendo. Não tem como. É muita coisa. Então o que foi juntando organizações.
Aí o Lions ajuda, o Rotary ajuda. Instituições, aliás, é um show aéreo filantrópico, né? E tem essa ideia, por isso que a gente pede a entrada, é sempre 1 quilo de alimento, porque isso aí, a gente bateu, né, o recorde foi 50 toneladas. E esse alimento serve para alimentar, literalmente, essas instituições que participam. São 19 esse ano que participam e eles recolhem. Vem crescendo. A gente começou, era 20 toneladas, agora já está em 50 toneladas. Olha isso. E tem a junção de Forças Armadas, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Um dos grandes baratos do evento, e eu já cobri várias vezes pela TV, pela rádio, enfim, é você poder encontrar no mesmo lugar as forças de segurança de uma maneira geral. Isso. Porque é difícil para a população comum, às vezes, né, ter contato com tudo aquilo. De onde veio a ideia? Agregar, por exemplo, Polícia Civil, a própria PM, o Águia, o Canil, o K9, que hoje é do BAEP, o próprio BAEP. Foi juntando, somar mesmo. Veio juntando. Acho que um passa para o outro, né? Porque começou com a Força Aérea, né? Eu sou da Força Aérea. Então a Força Aérea, naquele primeiro evento, fez umas passagens da Academia da Força Aérea e tal. Aí veio o Exército com helicópteros, né, e com carro de combate, a Marinha, aqui de Barra Bonita. Aí veio o Águia, obviamente aqui do lado aqui também, do lado, já tinha agrupamento. Batalhão Aéreo. Aí começou a juntar as outras partes, a Polícia Militar tem vários, os bombeiros também fazem parte da polícia, claro. E veio agregando. E aí vem junto o SESI, Senai, Sistema S como um todo, a parte de universidades, outras fundações que participam. É bonito de ver, É bonito, né? Porque se você olhar, é cerca de 100 a 120 mil pessoas que participam. Olha. E aí a população tem contato direto. O que eu quero com isso é que as famílias venham com os filhos, a criançada olha e fala assim, cara, se eu estudar, eu posso ser, sei lá, vamos pensar na Polícia Civil, um investigador da Polícia Civil. Eu posso ser um médico, eu posso ser um piloto da Força Aérea, eu posso ser um oficial do Exército Brasileiro. Por isso que há sempre um incentivo para que os pais tragam os filhos. Especialmente os pequenos. Essa é a essência, né? Se inspirando gerações. E é um show para família, né? É um show de família para família. Entendi. É bacana. E outra coisa, você lembra que tem as bandas que tocam ali, são bandas regionais aqui, locais? Vão ser 3 palcos. 3 palcos, geralmente, não, né? E aí, desses palcos, vem essas bandas, tem a chance de mostrar sua arte ali, o seu talento, o seu trabalho. Outros shows que são mostrados ali, tem o Faísca, que vem sempre aqui, o palhaço Faísca, que é nosso aqui. A gente adora ele, poxa vida. Está sempre no dia a dia com a gente. É muito bacana você ver essa junção de esforços, é a comunidade trabalhando para a comunidade. Né? Então isso é muito bacana. Eu acho que é assim que deve funcionar, ou deveria funcionar um país que funciona direitinho. Sim, né? Sim. Porque a iniciativa ela é muito bonita, né? Ela chega a ser palpável. Você inspirar crianças, poxa vida, talvez o sentido maior esteja aí. E aliás, deixa eu te contar umas histórias sobre isso. Por exemplo... Nós adoramos história. Da mesma forma que o Exército vem para cá, e a Força Aérea vem para cá, ou a Marinha, quando eles têm os eventos deles, que também tem a Força Aérea, por exemplo, tem o Domingo Aéreo lá em São Paulo, tem os portões abertos da Academia da Força Aérea, o Exército tem os portões abertos lá do CAVEX, né, em Taubaté. Eu vou lá participar também com eles. Então, como se fosse uma contrapartida. Uma contrapartida, mas é gostoso fazer isso. Aí eu lá uma vez no Exército, lá no Taubaté, né, isso não foi uma vez só, aconteceu em vários programas, uma que sempre fica na minha cabeça. Aí eu estava lá de macacão, um sol danado, de macacão, tirando foto com o pessoal, aquela fila grande. Aí chega um rapaz com a esposa e uma criança de colo. Aí chegou, eu saí para dar um lado para ele chegar, ele falou assim, não, eu queria tirar uma foto sozinho primeiro. Eu falei, não, ótimo, né? Então, vem para cá. Aí ele, não, quero tirar do outro lado. Falei, tudo bem. Aí eu fiz assim, ele, não, põe essa mão aqui. Eu falei, peraí, deixa eu ver a foto. Que coisa. Aí deixa eu ver a foto. Aí ele mostrou no celular uma foto dele desse tamanho assim, batia no meu ombro. Hoje passa de mim, que não é muito difícil, sou baixinho, né? Mas batia no meu ombro, devia ter uns 10 anos de idade. Né? E ele falou assim, essa foto a gente tirou lá no Domingo Aéreo, lá no Campo de Marte. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
E ele falou assim, essa foto a gente tirou lá no Domingo Aéreo, Olha lá isso. no Campo de Marte. Aí, na época eu falei para o senhor que eu queria ser piloto. E aí o senhor falou para mim, olha, Senador. você vai ser um grande piloto. Olha isso. Eu falo assim mesmo, você vai ser um grande piloto, depende de você. Primeiro, não dê ouvido às ideias ruins das pessoas vão falar que você não vai conseguir. Então você vai conseguir. Segundo, lembro que minha mãe falava, eu falei para ele, a minha mãe falava o seguinte, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você chega onde você quiser. Lembre disso quando você precisar. Isso é muito bonito. Aí ele, e saiu dali, eu não lembrava mais que eu tinha falado, mas eu falo assim mesmo. Ele falou, o senhor me falou aquilo lá, e olha que hoje eu sou comandante da aviação civil. Senador. Sou comandante da aviação civil, sou casado, esse aqui é meu filho. Né? E você vê, nos momentos mais difíceis para chegar lá, às vezes eu olhava, pô, aqui ó, ele falou que eu conseguia, Caramba. então eu consigo fazer. Inspirador essa legal história. Isso, né, cara? Nossa, mas muito. Legal isso. Poxa vida. Deixa eu E ele contar- provavelmente queria retribuir. Né? Queria, enfim, só É te isso. contar. Eu acho que o bem acontece dessa forma. Você vai passando de uma pessoa para outra. Claro, Né? claro. Eu tenho certeza que ele vai inspirar, ou já tem inspirado Sem muitos dúvida outros nenhuma. jovens da mesma Vai forma. propagar positivamente. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo aqui? Bom, primeiro, a minha carreira na Força Aérea foi inspirada por um bauruense Osiris Silva. chamado Osiris Silva. Poxa Né? vida. Eu falei para ele uma Lendário vez Osiris isso Silva. aí lá na Fiesp, era aniversário dele, faz tempo isso aí. Aí eu contei para ele, ele chegou a chorar assim, ele falou Olha. assim, pô, eu não sabia. Eu falei, pois é, eu olhei a carreira do senhor, é da minha cidade, foi para a Força Aérea, foi piloto, foi fazer o ITA, Só e aí eu ajudou fui a criar a Embraer. copiando, né? Aham. Aí, quer ver, eu era pequeno, eu ia para o aeroclube aqui da cidade, Aham. né, naquele lugar lá, ficava vendo os aviões, mas teve um dia que eu estava lá no aeroclube, eu ficava conversando com os pilotos. Lembra quando? Eu devia ter uns 9, 10 anos Tá. de idade, porque eu vou falar por causa do tamanho, né? Tá. Sabe aquela cerca, tipo da altura de um gradil, Aham, assim, que aham. tinha ali do... Hoje está diferente, tem uma cerca alta, Tá. entre o barzinho, onde está o barzinho Tá. hoje, e aquele estacionamento do lado. Tá, sei. Na época, aquele estacionamento não era nem asfaltado, como é hoje, tudo legal. Era terra. Era meio terra batida. Né? E aí, pousou a Esquadrilha da Fumaça com T-6. E não estava Olha previsto. Eles só. pousaram, sei lá, no meio do caminho, passando por alguma coisa. Tá. Pousaram para abastecer, provavelmente, e pararam aqueles aviões todos. E eu fiquei ali na cerca, né, olhando aquilo. Aí os pilotos foram fazer plano de voo. Aham. Um dos pilotos, que eu já procurei esse cara, nunca mais achei, não sei se ele é Olha. vivo ainda, Ah, que eu não vi o nome dele, não lembro, né? Tá. Era pequeno. Ele veio, olhou para mim ali na cerca, falou, acho que porque eu estava na cerca, e veio um monte de gente Tá. lá depois para Pra ver ver, os claro. aviões. Aí ele olhou para mim e falou assim, ô moleque, você quer ver o avião lá? olha Eu quero. isso. Aham. Aí me pegou pela mão, a gente Senador, foi, Que história foi essa? subiu. Você lembra do T-6, né? Tem a Claro, asa inclinada claro, assim. claro, vai vir claro. um aí, por exemplo, do Vai, Chico né? Bazaia, vai Vende, ter. não E é? vai ter do Edo também. Tá. Vai ter mais T-6 aqui voando esse ano. Uhum. Aí ele subiu na asa, tudo enlambuzado, que é de fumaça, né? Tá. Fica aquela do óleo aspergido. Ah, Eu não entrei na cabine, mas a gente ficou agachado ali do lado e ele ficou me explicando, olha, ali é o velocímetro, aquilo ali é o altímetro, você tem o mancha ali, manete, essas coisas. Eu lembro do cheiro do avião até hoje, você tem uma Ainda ideia. sente. Fica gravado essas Porque coisas. tem quanto tempo isso? Pelo Pô, menos uns 50 anos. 50 anos. Né? E aí, Ainda lembro do eu cheiro. lembro dessas coisas. E aí ele, para ele, aquele era um dia comum. Ele encontrou um garoto comum em que ele explicou sobre o avião ali. Né? Nenhuma novidade para ele. Para mim, aquilo significou muito. Para mim, foi muito diferente. Então, quando a gente encontra essa garotada que vai lá para o aeroclube, no Arraiá, para ver os aviões... Então a molecada se aproxima. É o que eu falo para os pilotos. Eu falo para os pilotos da Fumaça. Aliás, esse ano, o piloto comandante da Fumaça, o Gasparello, né? Que é o bauruense. Bauruense também. Aí eu falo para os pilotos, olha, trate bem a garotada, porque para você é um dia, para eles é o dia. É o rumo. Isso é a diferença. É uma bússola. Isso que eu chamo de inspirar gerações. É isso que aí. coisa, senador. Impressionante a história. Olha, negócio impressionante. E aí, ainda falando do nosso glorioso Arraiá Aéreo, o amigo pega, traz aquela ideia, a coisa cresce do jeito que cresceu e o evento se torna aquilo que se tornou, vira uma referência nacional,
Mas como é que foi esse contato? Porque eu fico imaginando o seguinte, como é que você vai trazer um Gripen, por exemplo, aqui para Bauru? Tem que ter um, né? Tudo bem que o amigo é da Força Aérea, mas enfim, como é que vai trazer o KC-390? Da mesma forma que, tipo assim... Que não era assim no começo, né? Isso foi evoluindo depois. É que o pessoal vai conhecendo o evento e começa a participar. Às vezes, até a própria Força Aérea vai ter o Arraiá esse ano, pô, vai. Tá vendo? O Exército vai ter, vai. Assim, na coisa. Porque para eles também é importante a divulgação. E eles vêm, eles simplesmente vêm. Aí você, obviamente, você manda um convite, né? A gente manda um convite, assim como quando tem show aéreo, sei lá, em Garça, agora, pede lá para a Esquadrilha da Fumaça participar, manda lá um pedido para o Seconsaé, e o Seconsaé, então, vê se pode. À medida que o evento vai crescendo, o evento vai ficando conhecido, a gente vai entrando na agenda. Então, nós estamos na agenda da Esquadrilha da Fumaça. Entendi. Então, eles já vêm ali, ó, no dia tal tem um Arraiá. Isso aqui está garantido para o Arraiá. A gente não vai para nenhum outro lugar. Já está a data reservada. Isso é bacana. Então, à medida que o evento vai crescendo, vai tendo essa participação quase espontânea, né, do pessoal vai juntando. Esse ano teve a participação da Polícia Penal, que é a nova, né? Então tá aí junto. Eles viram, pô, os outros estão participando, eu quero mostrar o meu trabalho também. Tá vendo? Aí vai lá e aparece. Ou seja, ano a ano, mais gente chegando. Mais gente. Agora, o negócio impressionante é o caça, né? Quando o caça passa, o Gripen. É um negócio... Aliás, é esse caça que tem aquela tecnologia que hoje está muito difundida, que é o capacete integrado com o avião, que é o sueco, né? É uma tecnologia sueca que foi passada para nós. Sabe que esse tipo de tecnologia não é nova, né? Tá. Eu voei, lembra que eu sou piloto de testes de aviões também. Né? Então, eu voei o MiG-29 na Rússia, na época, foi em 1994, que eu fui para lá para voar o MiG-29 como piloto de testes. Porque o Brasil estava pensando em trocar os Mirage, lembra que tinha Mirage 3, depois Mirage 2000, e precisava comprar um avião novo. Então tinha alguns candidatos, o MiG-29 era um candidato, o Su-27, né, o Sukhoi, ou Sukhoi, como eles falam, 27, tinha o Eurofighter na época, tinha um outro avião da Europa ali também, Estados Unidos tinha o F-16, F-18, F-15 não. E então eu e alguns outros pilotos de teste, a gente foi testar aviões pelo... Então eu voei nos Estados Unidos o F-16, o F-15, o F-18, na época como exchange lá na Força Aérea e na Marinha Americana. Voou em todos esses. Aí, e com a Força Aérea Russa eu voava o MiG-29. E no MiG-29, você já tinha, nessa data, 1994, já tinha um capacete com head-up display, já integrado, né? O que acontece? Você ajustava no MiG-29, no sistema de armamento, tinha um sistema automático, e você deixava no automático, acionava, logicamente, quando você decola, depois que nós estamos em certa posição, você aciona o sistema para disparo automático. Na manete, você consegue identificar um alvo, por exemplo, que eu estou em combate com um avião lá na frente. E aí eu tenho no visor... Né? Ou você tem no visor, você tem no head-up display aqui na sua frente também, né? Aí uma mira tecnologicamente avançadíssima. Avançado. Aí eu identificava, você tem um pointer aqui, como se fosse um mouse de coisa, olha. Né? Que você indicava, aquele é o alvo, aquele avião, e clac, aí você marcava o alvo. A partir daquele momento, quando você está olhando um capacete, os mísseis estão olhando igual você, estão olhando para o mesmo lugar. Ou seja, teus olhos guiam os mísseis. E eles tinham uma abertura de 120 graus de abertura. Senador. Então, os mísseis, eles estão olhando lá, já sabem qual é o alvo, eles começam a marcar a distância, você tem no lado assim, uma fitinha que corre na distância, né? E ele fica, primeiro está em vermelho, significa que ele não tem o cálculo de tiro, a solução de tiro não tem ainda, e aí você está no combate, né? Quando você chega numa certa posição, e que o sistema calcula que aquilo lá ficou para tiro, ele fica verde, e no momento que ele fica verde, significa que você está na distância, ângulo adequado para o míssil sair. Você pode... Ele sai sozinho. Se estiver no automático, ele dispara sozinho. Que negócio impressionante. Você vê, em 1994, você imagina hoje, que nem o Gripen eu não voei, né? Ainda. Mas pretende voar, né? Pretendo voar ainda. É que o Brasil, não sei se tem duplo agora, mas...
até recentemente só tinha... Já tem duplo. Então, chegou duplo? Porque só tinha um lugar só, né? Então, obviamente, minhas carteiras de piloto estão tudo vencidas, eu tenho que voar com o instrutor. Entendi. Aí não dá para voar sozinho. E aí o pessoal da Suécia falou assim para mim, né, da Saab, você não quer voar? Eu falei, eu quero. Então, você está convidado para vir aqui e voar com a gente. Para ir até lá. Então, eu pretendo ir lá ou voar aqui agora no Brasil. Sim. Né, o Saab. Como é que é a experiência? Dá para descrever a experiência? É muito bacana, rapaz. A experiência de pilotar um caça, senador? É muito legal. Por quê? Ele é muito mais integrado em você do que um avião comum. Tá. Imagina que você vai voar Eu gosto também de um avião de transporte grande. Eu já voei Hércules, já voei... Tá. Lembra do Avro da Força Aérea? Já voei Avro, o Búfalo da Força Aérea. Já voei o Boeing, essas coisas assim todas. É bacana, porque você tem todo aquele avião grande, é legal para pousar, você pousa lá do terceiro andar. Né? Já pilotou de tudo, né? Já piloto de teste. Piloto de teste a gente brinca que voa qualquer coisa. Tá. Mal. Aí, avião grande é bacana, mas o avião, um caça, é como se você colocasse asa. Você tem muito mais controle, ele responde rápido, então é você ali. Então, depois que você começa a adquirir mais experiência no avião, horas de voo no avião, quando você entra dentro dele, é como se você colocasse asa em você. Parece que você está integrado, você é parte integrado do avião. Nele. É mesmo? E é assim que tem que ser, para você combater, por exemplo, você não pode ficar pensando, bom, agora eu vou fazer isso, o avião fazer aquilo, não, você instintivamente você faz. É conexão total ali, ou seja, se você está integrado à aeronave... nele. Mas a atenção tem que ser foco, é uma coisa... Eu imagino mais ou menos uma comparação, mais ou menos eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1, mas deve ser mais ou menos do mesmo jeito. Para você, na velocidade que ele tem que reagir, o piloto ali de Fórmula 1, né, para aquele monte de carro junto, mesma... né, desvia, até acelera, passa aqui. É parecido. A roda é parecido. Você tem, os seus reflexos ficam integrados ali. Você já sabe como que o avião reage. Então, essa é a sensação. É só que você tem 1 ou 2 motorzões ali atrás que te dão, você pode ir com Mach acima de 2, né, no caso aí o Mach 2 já de um F-15 do MiG-29. Aí você tem aquele poder todo na mão, né, de voo, é muito gostoso. A sensação é de poder? Dá essa sensação assim de... Porque, pensa bem, eu estou aqui, não, eu quero ir para lá, né, eu quero reunir naquele outro avião ali. Pô, bem, você está... Ou eu quero... Imagina você está voando em cima do mar, né, como já aconteceu, eu levando na Força Aérea antiga, ainda, com o Chavante ainda, avião muito mais antigo, né? Aí eu fui levar uma vez um oficial do Exército Brasileiro, que o comandante do esquadrão, eu era o segurança de voo do esquadrão. Deixa eu lhe pedir só uma gentileza. Claro. Preciso te interromper rapidinho, amigo, já continuando essa história, que a gente tem que fazer uma parada rápida, claro, segura aí. Já já a gente volta, que o papo tá bom, hein? Até já. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta com o E aí, Colim, tendo a grata satisfação de receber astronauta, senador, uma das grandes personalidades políticas hoje da atualidade, porque é um senador da República, e uma das lendas bauruenses de todos os tempos. E no bloco anterior, deixa eu dar um toque para você que de repente você não se tocou ainda, você está acompanhando a gente pelo YouTube, poxa vida, muito obrigado. Só acessar lá, você quer entrar no site para ver como é que é? E aí, Colim, tudo junto, sem acento.com.br, você vai ser direcionado, você pode ir para onde você quiser. Redes sociais, YouTube, etc., as plataformas de áudio, ou para você que, numa segunda-feira, às 9 da noite, está nos ouvindo, né?
pelas ondas fortes, potentes e competentes da Top FM, em 101,3, né, retransmitindo o E aí Colim. Senador, o amigo falava a respeito dessa história, né? Fechando. A história acabou não ficando completa no bloco anterior. Por gentileza, complete. Deixa eu contar como que aconteceu isso. A gente estava em Vitória, né? O esquadrão era do 3º do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro. A gente está falando aí de 1986, 87, por aí. E lá a gente tinha Chavante naquela época. E nós que acompanhávamos a Marinha do Brasil, pela costa do Brasil, fazendo ataques simulados na esquadra, às vezes a quase 200 milhas do litoral, e com um avião monomotor antigo, à noite às vezes. Bom, e a gente vinha acompanhando. Então a gente primeiro saía de Santa Maria para Florianópolis. Aí a Marinha estava lá na frente, eles iam subindo, né, ia para o norte, e a gente ficava em Florianópolis até o limite que dava o nosso combustível, vamos dizer assim, uns 2, 3 dias ali, aí pum, ia para Santa Cruz, aí começava a acompanhar em Santa Cruz, aí saía de Santa Cruz, ia para Caravelas, e assim ia, né? Ou antes ali ia para o Espírito Santo lá, né, para Vitória, assim, Nós estávamos em Vitória, e aí a história começa de uma maneira meio ruim, que teve um avião do esquadrão que bateu num fio de alta tensão, com o Barbosa, ele ejetou, mas o avião caiu lá perto da BR-101 e 2 oficiais do Exército que estavam passando de carro que resgataram ele, levaram para o hospital lá em Guarapari, ele foi salvo, perdeu um pé, e o pessoal do hospital, não sei como, não sou médico, conseguiram colar o pé de novo, conectar o pé de novo, não sei como, né, conectar. E hoje ele tem os 2 pés, normal. Que coisa. Bom, mas esses oficiais do Exército, aí o comandante do esquadrão, falou para eles, pô, obrigado aí pela ajuda de vocês, aquela coisa toda. O que eu posso fazer, né? Você tem o cara falou assim, olha, eu sempre tive vontade de voar num avião desse. Ué, não tem problema. Né? Naquela época a gente tinha muito mais horas, inclusive, né? Eu voava 300, 400 horas por ano de Chavante, né? Hoje em dia a caça está voando bem menos. Aí ele, então, pô, o Pontes me chamou lá, que eu era o segurança de voo, eu que dava briefing da cadeira, quando tinha que levar alguém que não era habilitado no avião, não conhecia. Leva ele aí para fazer um voo, meia horinha aí para... Vou dar um rolezinho. Tá bom. Aí é o melhor tipo de voo, que você não tem um esquema ali para fazer, que tipo piloto de testes, cada minuto você tem o que fazer, não tem como você fazer nada diferente, é tudo, né, assim. Aí eu falei, tá bom, vai lá, dei um briefing da cadeira lá para ele e tudo, aquela coisa, decola. Decolamos, fomos lá para 10 mil pés, 15 mil pés, em cima do mar, né, decola de Vitória, lá em cima do mar, assim. E aí, bom, tá contigo aí, né? Vai pega o mancha aí, vamos pilotando junto, né? Ele na cadeira traseira, vamos pilotando junto, eu olhando ele pelo espelho aqui, falando, eu pilotando junto, eu vou soltando o avião contigo aí. Tá bom. Meu Deus, aí chegou, ele começou a pilotar, curva para cá, curva para aí, ele voava já avião pequeno. Tinha alguma noção, avião de aviação geral, assim, pequenininho. Aí ele, pô, que coisa assim... E aquele navio lá, eu posso ir para aquele navio? Eu falei, pode, pô, vai lá naquela navio. É isso que eu digo do poder que eu estava falando, de você ter um avião de caça, que você vai... Num instante, ele falou, mas não está muito longe? Pô, você está num caça, pô, isso aqui não é nada longe. Não tem nada longe. Né? Vamos para lá, circulamos em cima do navio lá e retorna. Mas essa é a sensação que você tem voando um avião desse tipo. O MiG-29, por exemplo, um avião que consegue voar com alto ângulo de ataque, né? Você tem ele voando nesse ângulo de ataque, é o ângulo entre vamos dizer assim, o vento relativo, vamos chamar dessa forma, né? E o eixo do avião, né? Ou seja, isso aqui ele está com baixo ângulo de ataque, você está indo para lá, isso aqui com ângulo negativo, isso aqui com ângulo positivo alto. Aí ele ataca. Você já viu aquela manobra que o pessoal chama de cobra? Sim. Que o cara chega com Su-27, faz isso aqui e continua. Então, essa é uma manobra de ataque. A manobra, isso aí é para uma demonstração. Mas num ataque, num combate aéreo, você não vai fazer algo desse tipo, ou próximo disso. Agora, ele tem a capacidade de voar com alto ângulo de ataque, o MiG-29. Então, e como é que você faz isso num avião de caça? Vamos dizer assim, né? Primeiro, suponha que você está 20 mil pés, voando a 20 mil pés. O avião nivelado, lá 20 mil pés. Compensa ele, né? Compensa o avião para ele ficar compensador, né? Para deixar ele estável sozinho, né? Assim. Você pode até botar a mão na cabeça. Ele continua voando.
E aí você começa a reduzir o motor. Reduzir o motor, ele começa a perder velocidade. Para manter a altitude, você tem que ir aumentando o ângulo de ataque para manter a sustentação. Tá. Aí ele começa a voar com um ângulo de ataque maior, ângulo de ataque maior, ângulo de ataque Senador, maior. Contar é complicado o negócio. Aí quando ele chega num certo limite, né, que a partir de um certo ponto, se você não sustentar ele no motor, para avião de alta performance, ele vai começar a afundar. E eles não é como um avião de baixa performance, subsônico, de baixa performance, que ele começa a tremer, assim, perto do stall, a hora que começa a descolar a camada limite da asa. Nossa, aí ele começa a tremer e entra no stall, e baixa o nariz. Para avião de alta performance, não, ele começa a afundar. Você vê no climb ali, baixando para 2.000 pés negativos, ele começa caindo, basicamente. Mas você mantendo o olho na altitude, a hora que ele passa para o lado de lá da curva de sustentação, vamos chamar assim, você começa a escorar no motor, escorar no motor. Às vezes você está voando 100% com ele aqui, né, com ângulo de ataque. Ele consegue manter isso. Você consegue manter. Que coisa. E ele, rapaz, o MiG-29, ele tem a capacidade de voar com altíssimo ângulo de ataque. Ele tem a superfície dele, a pele dele, vamos chamar assim, ela é rugosa. Por que ela é rugosa? Ela não é lisinha. Por quê? Né? Você pega isso aqui, por exemplo, é liso, certo? Se você coloca o ar, isso aqui num túnel de vento, por exemplo, o ar vem vindo aqui, ele vai contornar e ir para cá. O ar que gruda, que chega próximo aqui, a gente chama de camada limite, né, que está passando aqui do lado. Para uma coisa lisa como essa, a camada limite a gente chama de laminar, porque ela não tem turbulência, ela é laminar. Só que quando ela chega mais ou menos desse lado aqui, ó, que começa a aumentar muito o ângulo, ela começa a descolar, e você vai ver turbulência do lado de cá. A camada laminar, ela tem menos energia, ela descola antes. A camada turbulenta, ela tem mais energia. É por isso que um tubarão, por exemplo, a hidrodinâmica é parecida com a aerodinâmica, só tem mais viscosidade a água. Tubarão, se você passar a mão na pele dele, você vai ver que é rugosa. Justamente para que essa camada que está próxima, ela se torna turbulenta e gruda, fica com mais energia. Então você começa... Ou seja, mais energia. Mais energia. Senador. Aí você consegue aumentar mais o ângulo de ataque sem que a camada de limite descolhe. Então é tipo ruga. Tipo como fosse... uma pele enrugada. Não é? É como se fosse um tapete áspero. Sabe? É áspero. Áspero. Olha que interessante. Você vê? Essa é uma coisa. É por isso que bola. Você vê, bola de tênis. Por que bola de tênis não é lisa? Tá vendo? Tem tudo isso aí. É questão de aerodinâmica. Aerodinâmica. Então. Se ela fosse lisa, ela ia desviar no meio do caminho, não ia ficar muito legal. Por isso que ela tem essa textura. Ela tem essa cara, ela é rugosa. Senador. Né? Para fechar a questão do arraiar, senador, eu não sei se estaria correto, mas eu vou lhe perguntar. É uma maneira do amigo retribuir? Ou utilizar a solidariedade como uma maneira de retribuição a tudo que você viveu aqui em Bauru? Eu não penso em termos uma marca sua. Eu não penso em termos de retribuição, porque eu acho que a vida da gente tem que ser uma retribuição direta para Deus. Constante. Para Deus, sabe? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que a cada dia você tem que agradecer de estar vivo, poder fazer as suas coisas, né? E ter as oportunidades que a gente cria no dia a dia, né? Então, acho que a gente tem que agradecer todo dia. A primeira coisa que eu tenho que fazer de manhã é agradecer. Né? Então, eu vejo como uma retribuição a Deus. E como eu penso isso ao longo da vida? Quando a gente é novinho, a gente depende dos outros. Criança está dependendo do seu pai, da sua mãe, aquela coisa toda. À medida que você chega adolescente, você começa a criar asa sozinho, vai sair do ninho, você começa a criar asa sozinho. Você tem que pensar em você, é natural. Você tem que pensar em você. Como é que eu vou ganhar a minha vida? Eu quero ser engenheiro, quero ser médico, sei lá o quê. E aí você constrói a sua vida pensando em você, inicialmente. Eu quero fazer isso aqui. Você é o seu objetivo ali. Aí você casa. Você começa a se preocupar com outras pessoas, com a sua família. Não é mais só você. Agora não é você a parte mais importante, agora é a sua família, são seus filhos. Filho, então aí... são seus filhos. Quando você chega numa certa idade, né? Eu estou com 63 anos. O que é mais importante? O que significa sucesso para mim? Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Eu fico imaginando. Né? Eu queria ser piloto, fui piloto. Eu queria ser piloto de caça, fui piloto de caça. Eu queria fazer engenharia, fiz engenharia no ITA. Eu queria ser piloto de teste, fui piloto de teste. Eu queria ir para ser astronauta, fui selecionado pela NASA, pela embaixador da ONU, ministro, né, senador da República, e outras coisas que eu já fiz na vida, criar a fundação, por exemplo. Fundação também. E aí,
A fundação é seu gol de placa? O que eu pensei, o que eu posso fazer agora, a partir desse momento, o que significa sucesso para mim? Não é tipo assim, eu vou ficar milionário, porque nada disso vai conseguir levar depois. Eu fico imaginando aqui, né? Lá para frente, né, se Deus quiser, daqui muitos anos, né, ou o dia que eu for embora, o que conta na vida como legado de sucesso? É quantas pessoas você conseguiu ajudar. Sim. Então, e acho que isso está na cabeça de professor também, eu sou professor também, então, tipo assim, eu quero que os meus alunos tenham mais sucesso do que eu. Eu quero que eles tenham. Para mim, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa a ter sucesso. Então, para mim, o Arraiá, ou essas coisas que eu faço com a fundação, ou como senador também, que aí você tem essa oportunidade de fazer como ministro, quantas pessoas eu consigo ajudar. E para mim ajudar não é te dar dinheiro, não é ajudar, fazer com que você consiga desenvolver seus talentos e voar sozinho. Que legal. Essa é a ideia, sabe? Que bacana. Então, para mim é isso. E eu acho que essa é a melhor maneira de retribuir a Deus aquilo que Ele já te deu. Sim. Basicamente ajudar outras pessoas. Entendi. Olha, bonito, interessante. Aprender a voar sozinho. Aprender sozinho é a melhor coisa. Porque você só ficar pagando, isso não funciona, sabe? Para mim, eu vejo assim, aliás, sai um pouco do assunto aqui, mas no Brasil a gente precisa achar maneiras. Tem tanta gente que precisa nesse nosso país, mas eles não precisam de ficar dependendo de bolsa a vida inteira, não precisa ficar dependendo dessa. Precisa ter maneiras de eles criarem asa, sabe? Falar assim, pô, eu vou fazer isso, eu vou fazer a minha empresa, eu vou criar, eu vou aprender esse negócio, eu vou criar um negócio, senão eu vou me tornar um profissional de tal área. Você ter essa coisa, eu estou achando... É possível ter esse apetite, né? Eu estou achando os jovens muito, sabe? Na zona de conforto. Não pode ser apático. Você tem que querer fazer as coisas. Então agora precisamos ir para aquele assunto que eu lhe propus. Pois não, vamos lá. Eu queria voltar com o amigo lá em 1998. 98, cara. Já era tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. E aí, de repente, a Agência Espacial Brasileira fala, o Marcos Pontes vai virar astronauta. Mas você já tinha uma experiência internacional. Não foi bem simples assim, não. O que acontece? Eu era major. Isso que eu gostaria de... Aliás, não, eu era capitão. Era capitão ainda, eu era capitão. Eu era capitão. Não era tenente-coronel ainda, então? Não, eu era capitão, então, piloto de testes. Rever minhas fontes aqui. Eu era capitão, piloto de testes, doutorando, na época eu fazia doutorado, e o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Mas tem uma história antes. Como é que acontece? Lembra que eu fui piloto de exchange, né, de troca, com a Força Aérea Americana e com a Marinha Americana. Já tinha experiência internacional. E aí, lá na Marinha Americana, como piloto de testes, eu via os pilotos da Marinha se inscrevendo para fazer o concurso público da NASA. A NASA tem concurso público a cada 2 anos. Dá mais ou menos 2.000 candidatos por vaga, assim, é meio pesado. Mas pesado? Eles se inscreviam. Comigo foi modesto. Aí eu olhei, né, falei assim, cara, inclusive o cara que conversando sobre isso aí, na época, hoje ele é senador nos Estados Unidos também, que é o Mark Kelly. Mark Kelly, isso aí foi em 1994, que eu estava lá, 94, 95, eu estava lá na Marinha, e ele era piloto de testes lá, ele veio para o Brasil, voou comigo aqui, aviões brasileiros, como piloto de testes, e eu voei com ele nos Estados Unidos. E aí ele estava se inscrevendo para o concurso da NASA de 1996, então foi em 95. E ele estava se inscrevendo, ele e o irmão dele, o Scott Kelly, os dois são gêmeos, né? E aí eu falei, pô, que legal, isso aí como é que faz para se inscrever? Ele, pô, tem isso aqui, ó, mostrou lá, tem que ter esse currículo, no mínimo, tal. Eu olhei e falei, pô, meu currículo é bom para isso aí. Eu tinha basicamente tudo que era exigido no currículo, né? Tinha que ser formado ou em exatas ou em humanos, ou em saúde, né? Podia ser médico, etc. Né? Ou engenheiro, aquela coisa. Pô, eu tenho um currículo parecido para isso aí. Tem que ter pós-graduação, falei, estou fazendo doutorado, né? Eu estava fazendo mestrado, né? Eu estou fazendo mestrado lá, assim por diante. Só que eu precisava fazer um pouco mais de coisa na área de espaço. Foi por isso que quando eu voltei lá no ITA, eu fui fazer mestrado em otimização de trajetórias orbitais, que meu currículo era bom na área de aeronáutica.
Aí eu fui melhorar em espaço. Mas aí tinha um item lá que não tinha jeito, ser americano. Né? Eu falei, pô, isso não dá. Mas eu vou me preparar, porque o pior que pode acontecer é você ficar bem preparado. O pior do lado ruim que pode acontecer é aparecer uma oportunidade e você não estar preparado. Então eu falei, vou me preparar. Aí eu fui lá no ITA. Como é que equacionou isso? Né? Aí eu fui lá no ITA com o professor Sandro, na matemática. Lá falei, pô, professor, eu quero fazer um mestrado aí. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Pô, tem esses daqui, eu falei, eu quero fazer mestrado na área de espaço. Eu fiz mestrado na área de otimização de trajetórias orbitais. Ótimo. Então, eu estava com um currículo bom. Mas eu não era americano, não tinha como fazer. Ótimo. Aí eu comecei a fazer o doutorado, eu estava lá no doutorado nos Estados Unidos. O Brasil entrou no programa da Estação Espacial, em 98. Tá. E aí a NASA abriu uma vaga para um astronauta do Brasil, para ter um astronauta especialista em missão, né, um astronauta profissional especialista em missão do Brasil. Mas até então você não era astronauta ainda. Não, tem que passar no concurso da NASA primeiro, né? Aí eu falei, pô, tá aí. Agora eu tenho o currículo pronto e tem uma vaga. Né? Ou seja, eu vou me inscrever. É difícil? É. Mas alguém vai ser selecionado. Sim. E aí eu me inscrevi no concurso da NASA. Estudou muito? Não, porque o concurso é assim, ele pega o seu currículo primeiro, então eles recebem milhares de currículos, pegam os currículos, dos currículos eles fazem uma primeira seleção, nessa primeira seleção eles levam para exame médico, físico, psicológico, aí no exame médico corta um montão, no exame físico corta um montão, no psicológico corta um montão ao quadrado, muita gente. Aí fica um grupo menor, que eles vão fazendo os testes aí individual em grupos pequenos. E aí eu participei dos testes, fui sendo selecionado, fui passando. E no final ficamos em 5 só, né, do Brasil. Tá. E eu fui o selecionado, então, pela NASA, veio o chefe de seleção da NASA, como é que ele chamava, cara? Duane Ross, veio ele para cá. E aí foi assim que eu fui selecionado para entrar na turma 98, ou a turma 17 de astronautas da NASA. Tem um nome esses 17, não tem? A gente chamava os pinguins. Os pinguins. Esse nome ele é dado pela turma anterior, que eram os sardinhas. Entendi. E então, por que a turma chamava aqueles lá de sardinha? Porque eles tinham 44, eles tiravam foto tudo junto, parecia um grande de sardinha. Entendi. E o nome é sempre de algum bicho que não voe, porque demora muito para o astronauta voar. Entendi. Então, botaram o nosso nome de pinguins. E a minha turma tinha 30... mas não voa, né? Não voa. Aí tinha 32 membros da minha turma. Essa é a turma 17. A turma 1 da NASA são os eleitos. Você lembra do livro Os Eleitos? Sim, os eleitos. Então, John Glenn, Alan Shepard, aquele grupo. Aqueles eram os eleitos, turma 1. Tem filme a respeito, né? Tem filme, tem livro, tudo. Tem livro. Aí a minha é 17. Hoje eu nem sei que turma que tá, né? Porque já faz bastante tempo. E aí você é selecionado, a partir daí são 2 anos, corre o risco de você ser desligado também. Igual a Academia da Força Aérea, você entra lá, você não tem chance, não é assim que você vai entrar e vai se formar piloto. Claro. Pode ser desligado, muita gente é desligado, se não conseguir a performance suficiente. E o curso da NASA são 2 anos, nesses 2 anos você tem 70% a parte técnica, né, como montar, desmontar sistema, operar a espaçonave em situação normal, de emergência, e assim vai. 15% do tempo é com psicólogos, a parte de controle emocional, o que para mim era mais fácil. Aliás, o pessoal às vezes reclama comigo, hoje em dia até fala assim, pô, você parece que não mostra emoção. Eu tento mostrar. O que acontece? Eu fui treinado, desde moleque, como piloto, a encarar situações sem deixar a emoção atrapalhar a minha performance. Entendi. Você está num avião, o avião pega fogo, está pegando fogo. Se você deixar o medo tomar conta, você ficar travado ali com medo, você vai morrer. Então você está sentindo medo, você está com a emoção ali, mas deixa a emoção de lado e opera sem emoção. Entendeu? A racionalidade tem que imperar. Às vezes o pessoal fala assim, você é político, você tinha que gritar, berrar, ficar com vento. Eu falo, para que eu não sou assim? Eu trabalho com lógica, eu trabalho com as coisas que funcionam realmente. Isso aí não funciona nenhum. Aí, então 15% do tempo é com psicólogos, psiquiatras. Então, para mim, essa parte foi boa. 10% do tempo é com médicos no hospital, para você entender a sua fisiologia, que vai ser afetada no espaço. Bastante.
E 5% do tempo é a parte de condicionamento físico, que é, obviamente, a que parte também mais foi bem pesado, diga-se de passagem. Não, é fácil. Essa é a parte mais fácil. Então estava tranquilo. Essa é a parte mais fácil. Pior que eu li aqui que não era muito fácil, não, hein? Qualquer pessoa com uma boa saúde, um bom treinador, com 6 meses vai estar apto fisicamente agora. Agora, o que pega são os outros 95% do curso, que a parte técnica é o que mais pega. A parte psicológica é complexa também. A parte fisiológica não depende de você, que é a saúde, né? Sim. Mas esse é o curso. Demora 2 anos. Olha, que eu já fiz ITA, que é um curso pesado. Academia da Força Aérea não é um curso fácil. Eu fiz um monte de curso na minha vida. A NASA, ela é muito pesada, esse curso lá. Foi o mais difícil de todos. Foi muito difícil. Mas eu consegui me formar, vamos dizer, na parte teórica, né, que é onde feito, eu me formei como um dos primeiros da turma. O pessoal fala assim, pô, do Brasil, será que... O pessoal tem essa mania de achar que você é brasileiro, você não vai conseguir fazer a coisa. Você deve ter deixado uma impressão muito boa para o Brasil, né? Exato. E não foi só o Marcos Ponzi ali. Não, mas você representa o Brasil, você está com essa bandeira lá. Brasil. Né? Ou seja, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, quando eu estava na NASA, eu fui um dos primeiros classificados da minha turma. O que é importante? A gente tem que perder essa mania no Brasil de achar que os outros são melhores que a gente. Nós somos muito bons para fazer as coisas. É bom, não é querer ser arrogante, não. Sim. Nós somos muito bons. O Brasil tem que botar na cabeça. Acho que é questão de afirmação mesmo, né? Parar com esse negócio de... Como é que é? Síndrome de cachorro vira-lata. Parar com isso. Nós somos. O Brasil tem capacidade de ser um dos melhores países do planeta Terra. Temos. E aí, você se forma lá. Eu achava que ia voar em 2001, não aconteceu. 2002, não. Só que aí em 2003 você tem que ser escalado. Problema. Tivemos um acidente da Colômbia. Aí a Colômbia parou tudo, né? Aí parou tudo. Mas deixa eu tirar uma dúvida. É nesse momento em que você recebe a qualificação de astronauta. Porque tem gente que diz, e eu ouço isso direto, que o Marcos Ponzi é cosmonauta. Também. Mas só que você tem uma formação de astronauta dada por ninguém mais, ninguém menos do que a NASA. Então, a nominação está corretíssima e ponto final, né, senador? Está correto. Aliás, às vezes eu vejo assim, né? Tem um fulano que fez um voo sei lá, na SpaceX, né, de ir, passar 10 minutos no espaço e voltar, e virou astronauta. Não, não é. É igual, tem uma diferença entre astronauta e turista espacial. Eu fui formado como astronauta profissional, com responsabilidade na espaçonave. Só na NASA, né? Eu estava lá na espaçonave, por exemplo, na minha missão, responsável pelo sistema de comunicação, a gente estava ampliando o sistema de comunicação, você tem a função a bordo. Um turista espacial é diferente. Então é igual quando você pega um avião da Latam, por exemplo, você tem os aeronautas profissionais, que são o comandante, o comandante, o copiloto e os comissários. Esses daí são os aeronautas profissionais, treinados para comandar aquele avião em situação normal de emergência. Aí você tem os passageiros que vão lá e sentam. Como é que é se a máscara cair na sua frente, primeiro você coloca em você, depois na outra pessoa, assim vai. Só tem que saber isso. É claro que o treinamento é diferente, né? Você não tem que... Então, é muito diferente. E agora a gente vai ter... Eu sou um entusiasta, aliás, eu tenho uma empresa, né, que faz... Eu sou um entusiasta do turismo espacial. Eu acho que no futuro próximo a gente vai ter muitos turistas espaciais indo para o espaço e vai precisar de muitos astronautas profissionais para levar esse pessoal. Entendi. Agora... O que a gente tem que tomar cuidado é não ter um acidente. Lembrar que voo espacial, ele tem aí... não dá para dourar a pílula, vamos dizer assim. A gente sabe que em voo espacial você tem um risco bem maior. Tanto que acontece o acidente da Colômbia que acabou adiando a tua ida pela NASA. Eu ia, inclusive, era para estar escalado naquele voo. Senador. Mas Deus sabe o que faz. Né? Senador. Deus sabe o que faz. Senador, eu tenho 3 minutos para o senhor explicar essa história. 2 para explicar essa história. O senhor estava selecionado para aquele voo da Colômbia? O Mike Anderson, ele era meu chefe, além de treinamento, você tem funções, como no meu caso, como engenheiro, ali na NASA. Eu fui 20 anos na NASA, trabalhando como gerente de projeto, engenheiro de sistemas, tá. E o Mike Anderson era meu chefe. E aí eu era o vice dele, né, num sistema que chama MEIT, Multi-Element Integration and Testing, né, testar módulos para levar para a estação espacial. Aí ele foi escalado, ele era muito influente ali no Johnson, e ele falou, olha, a gente tem uma vaga ainda na minha tripulação, só que ele não vai para a estação espacial. Senador. Você quer que eu tente te colocar? Eu falei, eu quero. Aí ele tentou,
No Johnson ele conseguiu, eu entrei na equipe uma semana. E o que aconteceu? E aí veio um Delta, vamos dizer, um negativo, lá do quartel-general da NASA, falou, não, ele não vai voar agora, porque o Brasil ainda precisa entregar uma peça para a estação espacial, então primeiro eles vão entregar a peça, depois a gente vai escalar ele. Então, abençoada a peça que não foi entregue. E no lugar dele vai o Ilan Ramon, que é da minha turma, o primeiro astronauta israelense. Entendi. E foi assim que ele foi. O que aconteceu? Deus sabe o que faz. Que coisa, senador. Ô, senador, olha, chegamos no final, assim, eu tô desacreditado que a gente já está chegando no final. Mas eu já vou deixar um convite, porque eu gostaria muito de ouvi-lo numa outra oportunidade, quando a sua agenda estiver disponível, para a gente falar desse pedaço que vem em seguida, que é da tua relação com a Rússia, o governo brasileiro, os experimentos que o amigo faz no espaço, e também gostaria muito de ouvi-lo sobre política. Sim. Não falamos ainda desse tema. Ainda não. Pô, mas vamos. Convite aceito. Mas assim, já fica o convite. Convite aceito. Que o amigo viu, o tempo foi curto. Então, por gentileza, suas considerações finais, poxa vida. Olha, eu só queria agradecer, parabenizar novamente aí pelo programa, pelos anos todos de carreira, né, informando, carreira séria, isso é importante, sabe? Nossa imprensa ter gente que faz o trabalho sério. Agradecer pelo apoio, agradecer aí pelo apoio no Arraiá também, na divulgação de tudo isso. Lembrar que é um show aéreo filantrópico que a gente quer inspirar gerações. E acho que a gente tem conseguido. Meu amigo, como tem conseguido. Senador, eu agradeço pelas palavras, tá? Sinta-se à vontade, o espaço é do amigo quando quiser e que num futuro não tão distante a gente consiga se reunir para falar desses temas. São temas, poxa vida, altamente relevantes. E eu quero saber, porque eu andei dando uma estudada a respeito dessa história com a Rússia, aí começou tudo de novo, outras etapas complicadíssimas, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Quer ver uma coisa interessante? Eu sei que o tempo que acabou aqui, mas assim, o pessoal me vê na parte operacional, né, como piloto, etc. Astronauta, tem a parte operacional da minha carreira. Tem a parte de gestão, né, que eu sou administrador público também, formado em administração pública, não gostava na época, mas sou formado nisso. Aí como ministro, política, etc. Mas tem mais dois lados que o pessoal não explora muito. Quais? Um lado é na parte empresarial. Caramba, ninguém fala muito sobre isso. Né? Meu amigo tem uma empresa. Tem empresa também. E tem um outro lado, que é mais interessante ainda, que é a parte de pesquisa. Né? Pesquisador. Só para colocar, eu trabalho com inteligência artificial desde 1996. Senador. Então tem muita coisa para se falar sobre isso. Então fica um convite para um terceiro episódio, então. Meu Deus do céu, aí ficaria lindo demais. Não, mas acho que vamos ter essa possibilidade. Sim, se Deus Senador, quiser. Obrigado. Sem palavras. Eu que agradeço aí, cara. Gratidão plena, absoluta, e conte com esse espaço modesto, porém atrevido. É bom. A gente gosta de... O senhor viu, eu sabia que ia ser um senhor. A ideia é essa, é a gente contar coisas, né? Porque o amigo já deu tanta entrevista, falei, poxa vida, preciso ser um pouco diferente, dar uma aprofundada em algumas outras questões. Tem muita história para contar. E vamos contar em outras oportunidades. Turma, seguinte, obrigado mais uma vez pela audiência. Passamos um pouquinho, hein, do tempo aí da Top FM, mas o Marco não vai ficar bravo com a gente não, hein? Tchau, pessoal, até sempre. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.